Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aqui para nossa correção da avaliação, ok? Como eu falei no grupo, deu um pequeno atraso aí porque uma pessoa teve um problema e não conseguiu realizar a atividade. E eu acabei estendendo um pouco o tempo para ela poder fazer também, certo? Mas vamos lá. Como vocês perceberam, eu coloquei questões com um pouco mais de contexto, né? Para ficar mais claro e dar uma encorpada no nosso assunto. Mas vamos pular aqui para não perder muito tempo. De acordo com o que foi visto em aula, são considerados transtornos de aprendizagem, exceto, olha, gente, algumas pessoas se confundiram aí na hora de responder. Então, vamos ter que ter bem mais atenção ao ler o enunciado para as questões que precisam marcar a incorreta, tá bom? Mas vamos lá. Dislexia, TDAH e disortografia são considerados, sim, transtorno de aprendizagem, certo? O que não é deficiência intelectual, beleza? Então a resposta certa é deficiência intelectual, certo? Vamos lá. Número 2. Sobre os transtornos depressivos na infância, marque a alternativa incorreta, certo? Incorreta. Então, a única aqui que não condiz com a depressão na infância é essa daqui, ó. Transtorno depressivo na infância nunca está associado a outra síndrome. Porque sim, ela está, beleza? Os outros pontos aqui, certo, retratam bem a depressão na infância. Então, questão certa é essa daqui, ó, letra C. Beleza? Então vamos lá, gente, para a questão número 3, tá bom? Os transtornos depressivos da infância podem ser classificados em duas formas bem distintas, né? Cite-as e explique. Então, gente, quando a gente fala em dividir o transtorno depressivo na infância, a gente fala de distimia, certo? E o transtorno depressivo maior. Essas são as duas. Então, para explicar de forma resumida, distimia, né, é uma forma crônica de depressão que pode durar pela vida toda da pessoa, certo? E o humor é a pessoa que fica depressiva, angustiado, irritado, e esse humor fica variando e presente em quase todos os dias por pelo menos um ano. Já pode ser considerado a distimia, certo? E a depressão maior, né, o transtorno depressivo maior, é caracterizado por períodos ou crises apresentando uma síndrome depressiva completa, certo? Com todos os sintomas que eu citei aí acima e também presença de alucinações visuais, auditivas, certo? Comportamentos suicidas, é bem mais grave. Questão número 4, né, gente? Em uma breve resposta, cite os principais sinais e sintomas do transtorno de comunicação. Então, gente, isso aqui estava bem fácil, né? Tem lá no slide. E os sintomas incluem um vocabulário limitado, né? Erros grosseiros na conjugação de verbos, dificuldades para evocar palavras ou produzir frases condizentes com a sua idade cronológica. Pronto, quem botou basicamente isso aqui acertou a questão. Beleza? Próxima questão, vamos lá. As dificuldades nas habilidades motoras e que não é devido de deficiências de ordem intelectual, sensorial, primária ou neurológica. Gente, ó, só esse comecinho aqui a gente já descobriu qual é, tá certo? Então a gente está falando aqui de transtornos nas habilidades motoras, como já fala anunciado, né? Ou a gente chama também de transtorno do desenvolvimento da coordenação, que é o TDC. Quem colocou aí acertou. Então vamos lá, gente. Próxima questão sobre tics, né? Tics são movimentos de vocalizações rápidos, repetitivos, repentinos, musculares e não rítmicos que se desenvolvem em crianças menores de 18 anos de idade, certo? Com base no que foi estudado, cite e explique os diferentes tipos de tics. Então, gente, bem tranquila, né? Como tem lá nos slides. Nós temos os tics motores simples, tics vocais simples, tics motores complexos e tics vocais complexos, né? Agora eu vou dar exemplos. Tique motor simples, né? Piscar olho, balançar a cabeça, fazer caretas. Tique vocal simples, tossir, pigarrear, fungar. Tiques motores complexos, bater, saltar, né? E tique vocal complexo é aquilo que a gente chama de coprolalia. Lembra que eu falei? Aquele uso de termos chulos, chamar palavrões com pessoas, certo? Tem também a palilalia, que é a repetição das próprias palavras, e também a ecolalia, que repete palavras alheias, tá bom? Quem colocou basicamente parecido com isso que eu falei aqui agora, acertou a questão. Próxima questão. O transtorno de excreção pode ocorrer quando a criança passa por algum trauma, né? Seja a separação dos pais ou o nascimento de um irmão. Ainda sobre o transtorno de excreção, explique como ele pode se apresentar. Então, gente, ele vem através da enurese, né, e da encoprese. Para resumir aqui, a enurese
é caracterizada por eliminação de urina de dia ou à noite, a qual é anormal em relação à idade da criança e não decorrente de nenhuma patologia orgânica, beleza? E a ecoprese é a evacuação repetida de fezes em locais inadequados, na roupa ou no chão, de forma involuntária ou intencional, certo? Então, quem respondeu basicamente isso aí acertou, ok? Vamos lá. Sobre os transtornos de comportamento disruptivo, explico diferentes tipos. Então, gente, como eu falei na aula, nós temos aí o TOD, né, que é o transtorno de oposição e desafio, ou opositivo desafiador, tá certo? E também o transtorno de conduta, aquele que eu falei, que eu costumo dizer que está basicamente a um passo da sociopatia, que é bem mais grave, certo? Então, quem colocou apenas isso, eu já considerei correto. Próxima questão. Cite exemplos de sintomas que estão presentes no transtorno de conduta, tá bom? Então, vamos lá. Como tem no slide, eu coloquei o seguinte, né? Que eles frequentemente agridem pessoas e animais, envolvem-se em brigas, em destruição de propriedade, furtos, agressões sexuais, né? Sérias violações de regras como fugir de casa, não comparecimento às aulas e sempre enfrentando os adultos, desafiando e se comportando de maneira hostil com os pais e com qualquer outra pessoa, certo? Então, quem colocou características desse tipo, tá certo. Questão sobre o autismo. Vamos lá. O Dia Mundial da Conscientização do Autismo, transtorno que afeta milhões de pessoas no mundo, é celebrado no dia 2 de abril. Sobre os principais aspectos que possam vir a identificar uma criança com autismo em seus diferentes níveis, marque a opção incorreta, beleza? Incorreta, gente. Então vamos lá. Letra A, déficit na comunicação e na interação social. Isso aqui está correto. Padrões restritos e repetitivos de comportamento, está correto. C, prejuízo acentuado no contato visual direto, está correto. E a última, sempre ocorre diminuição no QI e na capacidade de comunicação. Então, gente, essa aqui é incorreta, a última, viu? Porque como eu falei, lembra que a síndrome de Asperger, que também está inclusa no autismo, ela não tem, na maioria dos casos, uma afetação, uma falha na inteligência, e muitas vezes ela tem aquela questão do hiperfoco, são mais inteligentes que uma criança típica, tá bom? Então a questão errada é essa letra D aqui, certo? Próxima questão, né? No processo de desenvolvimento infantil sobre a ansiedade de separação, assinale a opção correta. Então, gente, para resumir aqui, eu vou logo marcar a opção correta, é essa daqui, ó. Que eles demonstram um comportamento excessivo de apego aos seus cuidadores, não permitindo o afastamento desses, né? Então, gente, qualquer outra aqui estava errada, tá bom? Vocês podem ler aí e conferir direitinho. Sobre aquele assunto que a gente comentou muito na videoconferência, né? Sobre fobia e medos. Então, a fobia é definida como um medo persistente, desproporcional e irracional de um estímulo que não oferece perigo real ao indivíduo, certo? Sobre a fobia, julgue o item a seguir. A criança, quando exposta a situações como o ato de falar em público, é comum apresentar sintomas físicos como palpitação, tremores, calafrios, calores, sudorese e náuseas. Certo ou errado? Isso aqui está certo, tá bom? São aqueles sintomas que eu falei psicossomáticos. Eles somam na nossa mente, na nossa psique e acabam vindo em forma de sintoma físico, beleza? Mais um sobre fobia. Vamos lá, diferencie os tipos de fobia e os explique de forma clara. Então, gente, como eu falei nas aulas, nós temos as fobias específicas e a fobia social, certo? Vamos lá, fobia específica. São definidas pela presença de medo excessivo e persistente relacionado a um determinado objeto ou situação. Então, como eu falei naqueles exemplos da videoconferência, né? Lembra daquela paciente minha que tinha fobia de carro, pessoas que têm fobia à pena de galinha, certo? Então, a fobia social é diferente disso aí, ó. Por exemplo, a criança apresenta um medo persistente e intenso de situações onde julga estar exposta à avaliação de outros, tendendo a sentir-se envergonhada ou humilhada. Então, vejam a diferença aí, né, gente? Então é isso, gente. Aqui chegamos ao fim. Foi uma explicação bem sucinta, uma correção bem resumida e simples, só para a gente ter uma noção de como a gente foi na prova, né? Até porque as notas de vocês já estão colocadas, né? Estou enviando para a coordenação já. Espero que vocês tenham em breve elas em mãos. Qualquer dúvida, eventual dúvida que tenha ficado por acaso, né? Podem perguntar no privado ou no grupo, ok? Então, obrigado mais uma vez pela costumeira atenção, né? Até a próxima, se Deus quiser, e tchau.